A gente, quando fala desses transtornos, né, tem aqui alguns dados, me corrija se eu estiver errado, cerca de 10% da população mundial tem transtornos de personalidade. Só que isso não quer dizer que seja do tipo que leva, por exemplo, a matar em série, como, né, um serial killer. 10% eu acho pouco, é isso mesmo? Essa observação é boa, porque realmente, provavelmente, é subestimado isso. Uhum. Porque, veja só, quem tem um transtorno de personalidade normalmente não acha que tem nenhum tipo de distúrbio, acha que o problema é o outro. O mundo é que está Uhum. com problema, a pessoa não tem essa consciência. Então, ela não procura tratamento, porque a gente só procura tratamento quando a gente acha que tem um problema. Ela acha que é o outro que precisa se tratar. O marido, a mulher, o pai, a mãe, o filho, sei lá. Mas a própria pessoa não reconhece, ela não tem essa consciência. Então, consequentemente, se a pessoa não busca o tratamento, a gente vai ter menos diagnóstico do que poderia ser feito. Então, eu acho que Uhum. eu não posso, não tem como comprovar isso, né? Os estudos falam dessas aproximações estatísticas, os estudos epidemiológicos, mas eu acho que a tua observação procede. A sensação que dá, ainda mais agora, né? Porque a gente vive nesse ambiente de redes sociais, então parece que a gente tem acesso mais fácil, né, ao comportamento alheio, né? As interações elas acontecem de uma forma muito mais dinâmica, elas acontecem de forma massiva. E qual é a relação, já que o ambiente interfere nesta formação do caráter e no desenvolvimento de transtornos, você tem dados ou existem pesquisas que mostrem assim a relação dessas redes sociais, dessas influências, né? Porque no final das contas, antigamente a preocupação era só com o colega da rua, né? O grupinho da escola. Agora não, agora o seu filho, o seu neto, ele sofre influência do ambiente. Nós, já adultos, também sofremos. Muitas vezes a gente entra aqui numa dinâmica de Twitter, começa a reagir aos haters e depois se arrepende. Olha assim, putz, falei o que não devia, escrevi o que não devia. Então, assim, tudo isso, toda essa experiência online que nós temos hoje com a nossa vida online, ela é muito delicada, ela nos traz uma série de desafios. Há dados, há pesquisas sobre essa relação, se esse ambiente online ele ajuda a desenvolver, acaba sendo gatilho para o desenvolvimento desses transtornos? Eu não conheço ainda estudos robustos que possam falar disso, mas a gente, enfim, eu já li artigos aqui e ali, e de fato, assim, a internet, né, o online, ele vem com muitos aspectos positivos, a gente não tem dúvida. Quando a gente pensa em termos de informação, comunicação, acesso, né? Então, isso tem um lado que é muito positivo, mas tem um lado que é muito nocivo, que é muito negativo, né? Porque tem muita poluição também, e Uhum. poluição rápida, muita superficialidade, e pior do que isso, assim, uma coisa que me deixa assim pasma muitas vezes é ver jovens, e, às vezes assim, adolescentes, o sonho da pessoa é ser blogueiro, sabe? Se eu virar uma blogueira, eu não consigo entender, sabe? Como pode acontecer ser um influenciador, enfim, então eu acho que está havendo uma superficialização da informação. Acho que as pessoas não têm paciência nenhuma. Eu sou da época dos livros, né, de adorar ler livros. Hoje em dia eu vejo as pessoas assim, não têm muita paciência, às vezes, para ficar mais do que 5 minutos num determinado assunto. Acho que existe dificuldade com aprofundamento. Fake Uhum. news, então, assim, é impressionante como as pessoas aceitam qualquer coisa que elas ouvem, que elas veem. Então, Uhum. eu acho que tem
bastante gatilho no sentido prejudicial, né? E fora todo mundo, selfie para cá, selfie para lá, tem de vez em quando alguém morre, né, fazendo uma selfie, toda hora tem uma notícia, quer dizer, muito esquisito tudo isso. Não sei, ficando velha, mas eu acho muito estranho. Não, mas é curioso, né? Porque assim, a gente estava falando do Instagram, né? Instagram, naturalmente, é um ambiente maravilhoso para quem tem esse transtorno narcisista, né? O Twitter, por exemplo, já é o histriônico. Então, assim, todos esses são um pouco obsessivos compulsivos também. São ambientes que favorecem, né, esse desenvolvimento desses transtornos. E é engraçado, né? Você, de repente, tem um psicopata aqui dentro de uma... Né, me corrija aqui na minha classificação, mas... de repente, o psicopata ele é alçado a essa posição de influenciador, né? Uma posição de alguém capaz de ser parabenizado, de ser seguido, de ser ouvido. É uma maluquice. E é incrível, né? Porque o psicopata ele também tem essa ferramenta da sedução, né? Então, às vezes, são pessoas muito mais, entre aspas, né? Porque é tudo superficial, mas são pessoas mais charmosas e mais sedutoras, e aí vão enganando, né? E aí tem milhares de seguidores. Esse efeito manada, essa necessidade de pertencimento, a gente vê isso acontecer com artistas, a gente vê isso acontecer na própria política, a gente vê isso acontecer em diversas frentes, em diversos setores. Quem se deixa levar tem algum tipo de transtorno? Como é que a gente classifica essa pessoa? Como é que a gente pode trabalhar para que ela não seja tão influenciável, tão frágil, vamos dizer assim? Eu acho que a gente tem que trabalhar com boa informação, pelo menos fazendo todo o possível para a gente ter algum lugar de reflexão possível, né? E de poder formar opinião, porque isso é uma coisa que eu acho que está se perdendo também, possibilidade de você formar a sua opinião, porque as coisas vêm assim, né? Não necessariamente, a maioria das pessoas que estão seguindo, curtindo, elas não têm, obviamente, um transtorno de personalidade. Mas, assim, isso é fenômeno de grupo, né? Descrito lá também por Freud. Imagina, teve um monte de gente que entrou, por exemplo, na onda do fascismo, na onda do nazismo, e as pessoas vão entrando em ondas, né? As pessoas se sentem mais fortes, mais potentes, quando elas estão dentro do grupo. Só que, muitas vezes, elas podem assumir posições horrorosas, mas elas se sentem potentes, com força que elas não sentiriam essa força individualmente. Então, isso muitas vezes associado a figuras extremamente carismáticas, envolventes, né? E a pessoa também, muitas vezes, sendo uma pessoa que prefere tá no digamos assim, em algo que é mais fácil para ela poder sentir essa força, e ela também fica protegida de ter que fazer o seu próprio caminho, muitas vezes. Você fica ali apoiando, desapoiando, falando mal o dia inteiro, falando bem, mas também perdendo contato quer dizer, a pessoa perde contato com ela própria. Enfim, são assuntos bem complexos, eu acho que a gente ainda está investigando isso tudo, mas é, no mínimo, um fenômeno para ser muito estudado, muito pesquisado, e acho que as consequências já estão aí na cara da gente.